Olá! Vim fazer o terceiro vídeo sobre sintomas da gravidez, dessa vez sobre o terceiro trimestre. Já fiz vídeo do primeiro e do segundo, vou deixar os links aqui na telinha e na descrição do vídeo. Se você ainda não viu, corre lá. Mas dessa vez eu vou falar do terceiro trimestre. Tô com 37 semanas agora. Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, porque eu tô gravando com alguma antecedência, porque não sei como é que vai ser minha rotina de gravação e quando essa criança nasce. E aí eu até quis deixar mais pro finalzinho, porque eu sei que tem sintomas lá do final, desse final, né, mas mais adiante às vezes tem mais, que às vezes não aconteceram antes, só que como eu não sei quando essa criança nasce, fiquei com medo de não conseguir fazer no final das contas, resolvi fazer agora. Mas então é isso, vou falar um pouquinho como é que foi na gravidez da Alice e como tá sendo agora. Começar falando que na gravidez da Alice eu fui até 42 semanas. Então agora eu tô gravando com 37. Como eu falei, pode ser que ali, ó, entre 38 e 42, que foi o que eu lembro, assim, da gravidez da Alice, foi muito puxado. Então talvez seja puxado depois e aí esse vídeo fique desatualizado. Talvez eu não chegue nessa etapa e aí, né, ficamos assim. Mas só quem foi com a gravidez lá até passou de 40 a 41 semanas, no meu caso 42, sabe do que eu tô falando, porque por mais que o terceiro trimestre seja cansativo, seja puxado por causa do tamanho da barriga, das 38 em diante é surreal o negócio, porque a gente não tem mais posição, não tem mais como fazer coisas, não consegue fazer mais nada e tudo dói. Mas talvez não seja assim com todo mundo, né? Tô dizendo minha experiência e de algumas amigas que eu já conversei. Mas então tá, vamos lá. Comparando com a gravidez da Alice, nessa gravidez eu esperava estar muito cansada no terceiro trimestre, porque na gravidez da Alice eu tinha muito sono o dia inteiro, bem parecido com aqueles sintomas que eu tinha no primeiro trimestre, fora o enjoo, que enjoo eu não tinha. Então eu tava com essa expectativa de que o terceiro trimestre ia ser muito cansativo e que eu ia ter muito sono, muita falta de energia, que nem eu tive com a Alice. Acontece que dessa vez isso não aconteceu. Eu não sei os motivos especificamente. Eu tenho algumas suspeitas. Eu tive, por exemplo, uma queda no meu ferro durante a gravidez da Alice, que é natural, porque a gente tá produzindo muito mais sangue pro bebê, assim, não é só pra gente, né? Todo esse ambiente novo aí que a gente precisa. E é natural que o ferro vá caindo ao longo da gestação. Na gravidez da Alice, chegou uma hora ali por 30 semanas, 32, eu não lembro exatamente, que eu tive que começar a suplementar ferro. E dessa vez eu não precisei, então eu, tipo, tô já com 37, não precisei suplementar ferro, quer dizer, talvez isso tenha impactado na minha disposição estar maior. Outra suspeita que eu tenho é que dessa vez eu tô fazendo exercício com mais regularidade, mais consistência do que eu fiz na gravidez da Alice. Eu faço exercício 5 vezes por semana, 3 delas são exercícios de força e 2 delas são exercícios de respiração e mobilidade. E eu tenho a impressão de que esses exercícios me ajudam a alongar bastante as regiões que me incomodam, a movimentar aquilo, reforçar a musculatura, e isso me causa menos dores. Me causando menos dores, eu durmo melhor. Dormindo melhor, eu tenho mais disposição durante o dia. Uma das minhas suspeitas também pode ser disso. Então a minha disposição como um todo, ela tá maravilhosa comparando com a gestação da Alice. Na gestação da Alice, assim, o último trimestre foi parecido com o primeiro, assim, que eu tava bem imprestável. Dessa vez eu tô, assim, mentalmente eu tô disposta, eu tô descansada, eu tenho vontade de fazer as coisas, eu faço muita coisa durante o dia. O que me cansa, e começou a me cansar mais a partir de umas 35 semanas, é a barriga mesmo, porque a barriga é pesada. Eu sou uma pessoa pequena, eu tenho 1,60 m, antes da gravidez eu tinha pesava 53 quilos, então proporcionalmente essa barriga pro meu corpo ela é bem pesada, mas eu acho que a maioria das mulheres acaba sofrendo com isso, né? E aí pega muito a musculatura ali de toda a região do quadril, da lombar, das costas, acaba tendo um peso, né? A minha coluna, ela tem uma curvatura que eu não sei explicar, mas a minha personal sempre fala. É uma curvatura tipo assim, e daí na gravidez ela fica assim, então bagunça toda a musculatura ali que não tá preparada pra fazer uma força diferente, muda o centro de gravidade do corpo, a parte do quadril que tá abrindo. Na gravidez da Alice eu tive muita dor no quadril nessa fase. Minhas dores no quadril começaram lá por 22 semanas com a Alice, e eu acordava muitas vezes por noite. E dessa vez isso não aconteceu praticamente. De o quadril ficar latejando assim durante a noite, isso praticamente não aconteceu dessa vez. Aconteceu uma outra vez, mas não chegava a atrapalhar o sono, assim. Então não consigo nem reclamar disso, porque eu sei como é que foi na gravidez da Alice e eu sei que dessa vez tá sendo muito melhor. Então, mas a partir de 35 semanas eu comecei a sentir mais
cansaço assim muscular. Para eu ficar em casa trabalhando, que eu trabalho um pouco, me movimento um pouco, mas eu tenho sempre a opção de estou sentindo um pouco de dor nas costas, sento num lugar bem confortável com apoio ou deito um pouquinho, às vezes deitar 10, 15 minutos na cama faz total diferença, porque eu tô com muita dor nas costas, deito um pouquinho, já melhora. E aí eu consigo lidar com isso de uma maneira tranquila, mas das 35 até agora que eu tô com 37, senti um pouquinho mais pesadinho isso. De qualquer maneira, eu tô fazendo meus exercícios com a mesma disposição, controlo os batimentos pelo relógio, né, até meu fôlego, e tô na maioria dos dias super tranquila, assim, num ritmo bom, não chego a precisar baixar tanto o ritmo, sabe? O que dá pra ver que eu tô bem condicionada também pra isso. Então, assim, no geral, tá ótimo. Esses desconfortos e essas dores. Tem um pontinho na minha lombar no lado esquerdo e no meu pubis, que eu não sei exatamente o nome do músculo ali, no lado direito, que desde a semana 20 e pouquinho, me incomoda um pouco. E aí, a questão de fazer alongamentos, fazer musculação, de estar mobilizando aquilo ali, me ajuda a manter aquilo de uma maneira que não fique crítico, digamos assim, e que eu não consiga caminhar. Ou alguma coisa nesse sentido. Eu faço bolsas de água quente também, sei que massagem ajuda. Então essas coisinhas assim eu fico prestando atenção pra não virar uma coisa crítica que me atrapalhe muito. Mas apesar dessas dores eu consigo fazer meus exercícios com algumas adaptações. Não me incomoda pra dormir. Aí quando eu piso no chão às vezes que dói um pouco. E aí o que me limita um pouco é fazer caminhadas ou coisas que eu fico muito tempo em pé, que começou a me limitar nas 30 e poucas semanas em diante. E aí eu comecei a evitar agora, nos últimos dias, a sair muito na rua, que eu fiquei muito tempo em pé, eu caminho muito. Eu devia estar fazendo mais caminhadas, mas não tô. Mas é bem bom fazer caminhadas pra isso, né? Se eu caminho um pouquinho é tranquilo, mas se eu caminho um pouco mais, já começo a ficar com muitas dores. Mas aí, como eu fico muito tempo em casa também, eu trabalho de casa, né? E tenho essas oportunidades de descanso ao longo do dia, tá sendo bem tranquilo essa etapa final, surpreendentemente pra mim. Com relação ao corpo em si, assim, fora esses incômodos que são quase que inevitáveis, digamos assim, né? Eu acho que é difícil uma mulher que não tenha nenhum tipo de incômodo nessa fase da gravidez. Mas fora isso, na gravidez da Alice, eu tinha uma sensação de que aquele corpo ali não era o meu, de que tava muito estranho, eu me achava muito esquisita. Eu não sei explicar a sensação, mas era uma coisa assim que parecia que não era o meu corpo aquilo, que eu não me reconhecia e que eu achava esquisito e que eu não conseguia acostumar com aquilo. Dessa vez essa sensação ficou muito menos evidente, assim, tipo, eu não senti muito isso, sabe? Eu sinto aquele barrigão grande, mas ele não chega a me incomodar, eu não me acho super esquisito, eu acho até bonito a barriga. Eu sempre achei bonito, na verdade, mesmo na Dalice que eu achava esquisito. Se eu me olhasse assim, imaginando uma pessoa de fora, eu achava bonito. Mas dessa vez eu tô com menos essa sensação, assim, se eu tô deitada na cama ali dormindo e tô sem dor, eu não lembro que eu tenho barriga. Às vezes eu só vou me virar e daí que eu me dou conta que tem uma barriga ali que eu tenho que tomar cuidado, porque, né, se eu faço muito rápido, às vezes puxo o músculo, coisa assim, tem que fazer as coisas tudo mais suaves agora. Então essa sensação eu achei muito diferente também, porque na Alice foi muito nítido, assim, como aquilo me incomodava, assim, aquela coisa de não reconhecer o meu corpo, e que foi, assim, quase um alívio depois que a Alice nasceu, que tipo assim, cara, meu corpo tá de volta. Acho que vai ser dessa vez também, mas não tá me incomodando tanto quanto incomodava pra ela, talvez por eu ter mais disposição, menos desconfortos, então eu acho que isso pode ter colaborado também. Com relação a paladar, que eu falei aqui no vídeo do primeiro trimestre, não lembro se no do segundo eu relatei alguma coisa com relação a isso, mas o meu paladar agora, no final, ele tá quase normal, tá quase o meu paladar vida real, assim. Tô com um pouquinho ainda, assim, que eu sinto algumas diferenças de coisas que eu não acho tão gostosas, tipo coisas apimentadas, não tô super tolerando ainda, e que antes eu comia super de boa. E eu não lembro se na gravidez da Alice no final eu tinha incômodos de paladar. O que eu lembro é que eu tinha muita vontade de comer doces durante toda a gravidez da Alice, uma coisa que eu não tenho na rotina, e especialmente no final, assim, eu tinha muita vontade de comer doce. E dessa vez eu não tive praticamente durante toda a gravidez. Aliás, no início eu tinha repulsa de doce por causa dos enjoos, e depois, no meio da gravidez, eu só queria comer saladas e coisas muito saudáveis. Agora, no final, continuo tendo uma preferência muito grande por comida normal, saladas também, mas como deu uma esfriadinha, assim, tipo, diminuiu esse desespero, e às vezes uma vontadinha de doce uma vez ou outra, mas assim, nada fora do meu normal não grávida, assim, talvez até
até menos vontade do que quando eu não tô grávida. Então tá sendo bem diferente nesse sentido com relação à gravidez da Alice. Talvez eu tava com alguma deficiência de algum nutriente na gravidez dela e não sabia. Pode ser, não sei. Só sei que assim, os gostos, as vontades de comer coisas estão muito diferentes dessa vez. Tenho vontade de comer comida e eu como comida na maior parte do tempo. Além disso, na gravidez da Alice eu tive azia. Eu tive azia no primeiro trimestre e tive azia no final. E dessa vez eu não tive, nem no começo e nem agora. Teve alguns dias que eu comi alguma outra coisa assim meio fora da rotina que eu tive um pouco de refluxo, assim, de parecer que a comida tava voltando, assim. Mas foram pontuais, foram 2, 3 vezes, assim. Na imensa maioria dos dias não tem nada, como comendo normal. Mas eu também, né? Eu tenho uma alimentação balanceada e bem saudável. Então, acho que isso favorece. Quando a gente tá comendo muita gordura, muito doce, eu acho que muito açúcar, né? Eu acho que acaba favorecendo. Eu acho não, eu já li, né? Que isso acaba favorecendo ter sintomas assim de azia e de refluxo. Mas como eu quase não como isso, de repente colabora, né? Na gravidez da Alice talvez eu comece um pouquinho mais de doce. Então talvez tenhamos aí uma justificativa. Mas de qualquer maneira, nem sinal de azia nessa gravidez. Ainda bem, porque eu nunca tinha tido azia na vida até a gravidez da Alice. Tive na gravidez da Alice e nessa, zero de novo. Outra coisa que eu tive muito na gravidez da Alice foi contração de treinamento. Quando eu falo muito, é muito mesmo. Elas começaram com 25 semanas e aí lá perto de 30 começou a ser bastante, assim, bastante mesmo, de ser muitas vezes por dia, de caminhar, sei lá, 20 passos, já ter uma contração e não são contrações super doloridas, mas são incômodas, né? Algumas, às vezes, quando vêm, elas vêm acompanhadas de uma leve cólica ou uma dor na lombar, mas a maioria delas é só o incômodo mesmo de endurecer tudo, repuxar a musculatura e tal. E aí, não sei, eu li já algumas coisas de que contrações de treinamento podem estar relacionadas com falta de nutrientes, especialmente magnésio. Vi que a quantidade de água que a gente ingere, que é muito importante tomar muita água na gravidez, pode ter reflexos nas contrações de treinamento. Então eu acho que esse tipo de coisa também pode interferir. Nessa gravidez, eu tô muito mais focada, digamos assim, em me alimentar melhor, em fazer exercício, em tomar bastante líquido. Então eu acho que esses sintomas estarem mais suaves agora pode ter sido com relação a isso. Uma coisa que me chamou atenção, que pode ter sentido, é que quando eu tive aquela infecção intestinal lá no segundo trimestre, eu acho que eu falei no outro vídeo, fiquei 2 semanas me alimentando, não conseguia me alimentar direito, tinha dias que eu nem conseguia tomar minhas vitaminas, então eu comecei a sentir mais contrações de treinamento, eu comecei a sentir cãibras, que foi só nesse período praticamente que eu tive cãibras, e teve alguns outros dias assim específicos assim que eu senti cãibra e bastante contração de treinamento nos mesmos dias. Eu acho que foi quando eu tive Covid também. Eu não lembro exatamente os dias, mas eu lembro que assim, quando eu senti que a minha alimentação ficou prejudicada, a minha nutrição ficou prejudicada, eu senti alguns sintomas extras que eu não sentia com relação a corpo e muscular, né? Não é com relação digestiva ou qualquer coisa assim. Então eu acho que isso pode ter algum tipo de relação. Mas aqui é coisas que eu já li a respeito, tá? Não sei, individualmente, talvez você esteja super ok com as vitaminas ok e vai ter esses sintomas também, e é normal. É super comum ter contrações de treinamento cedo, assim, isso não é um problema e não é nenhuma questão. Isso também não tem nada a ver com relação a quando vai ser o parto ou não, porque como eu falei na gestação da Alice, eu comecei a ter essas contrações de treinamento com 25 semanas e eu tinha muito, e muitas vezes eu já achei que, tipo assim, achei que tinha entrado em trabalho de parto, mas 4 vezes, porque elas intensificavam muito, era o dia inteiro, lá por 38 semanas em diante, e eram tudo falsos trabalhos de parto, só entrei mesmo em trabalho de parto com quase 42 semanas, então comecei lá com 25, só entrei em trabalho de parto com 41 semanas e 6 dias. Vocês podem aí já ter uma ideia de que uma coisa não tem nada a ver com a outra. É mais um sintoma que é bem comum na gravidez. E mais um sintoma, que é um sintoma bom, que eu não lembro se eu falei no vídeo do segundo trimestre, mas que é sentir a bebê mexer. No segundo trimestre já tinha começado, eu acho que eu contei em algum vídeo, mas eu não tenho mais certeza. Eu comecei a sentir ela mexer com 16 semanas, bem de levinho. Na gravidez da Alice foi com 18. E isso vai intensificando conforme as semanas vão passando, né? Algumas mulheres sentem bem depois, outras
sentem cedo, tipo eu. E aí, quando chegou lá em 25 semanas, começa a ser mais 22 para 25 ali, começa a ser mais forte os movimentos, fica mais evidente que é a mexida do bebê. E agora, mais na finaleira mesmo, que eu tô a partir de 35, ficou uma loucura as mexidas dela. Ela mexe muito e tipo muito violento, então dá pra ver o pezinho dela mexendo, é muito maluco. A Alice também mexia bastante, então eu não sei dizer se ela mexe mais ou menos que a Alice, porque a Alice mexia quase todo o tempo também. Eu tenho a sensação de que ela é mais forte que a Alice quando ela faz quando ela mexe ali, mais violento o negócio. Mas pode ser só uma sensação porque eu não lembro direito também, né? Então, no final das contas é muito parecido. Dizem que o bebê mexe bastante. É sinal de que o bebê tá saudável e dá uma tranquilidade pra mãe, né? Porque quando o bebê tá mexendo a gente sabe que tá tudo certo por ali. Mas bebês que mexem pouco também não quer dizer que não sejam saudáveis também, né? Só tem que... É uma coisa importante que se observe a movimentação do bebê. Se tem qualquer alteração de padrão de mexida, é bom falar com o médico, com quem estiver te atendendo. Mas por enquanto a gente tá super tranquilo nisso, porque essa criança aqui é uma loucura o dia inteiro. Chega agora, nos últimos dias, começou até a incomodar algumas vezes, porque pega assim no começo da costela, às vezes. Às vezes eu tô pegando no sono e ela dá um chutão assim forte que me balança toda. Tem gente que fica até angustiado vendo os vídeos dela, né? Mas fora assim, uma outra vez que dá um incômodozinho, no geral é gostoso de sentir ela mexer, então é uma sensação boa, por isso que eu falei que era um sintoma bom. E aí, tem mais uma coisa que eu queria contar, que eu acho que eu falei em algum vídeo, ou foi em algum post de Instagram, não me lembro, mas eu acho que eu não falei nesses vídeos de sintomas, que é sobre diabetes gestacional. Eu fui diagnosticada fui colocada no acompanhamento de diabetes gestacional na gravidez da Alice. O meu teste de glicose, aquele em jejum, tava normal. O de 2 horas, ele ficou no limite do padrão daqui. O padrão daqui é mais rigoroso do que o da OMS, do que o que é usado no Brasil. E até eu já vi uns questionamentos de que se seria adequado ou não, porque muitas mulheres acabam indo para acompanhamento mesmo quando não deveriam, talvez. Mas é melhor, muitas vezes, tu botar no acompanhamento alguém que talvez não tenha problema nenhum com isso, do que tu tá evitando de fazer o acompanhamento com pessoas que talvez precisassem, né? Mas enfim, eu tive esse diagnóstico na gravidez da Alice e passei a partir de 28 semanas por aí a acompanhar a minha glicose ao longo do dia. E a minha glicose nunca subia nesse acompanhamento que eu fazia medindo em casa. Ela estava sempre baixa, nem chegava perto do limite na maioria das vezes. Então, na verdade, apesar de eu ter tido esse diagnóstico, eu não tive sintoma nenhum e eu fui tratada praticamente como se fosse uma gravidez de baixo risco. A única coisa que aconteceu no meu caso na primeira gravidez foi que eu tive mais acompanhamento, fiz mais ecografias, que aqui se tu não tem nenhum risco tu faz só até 20 semanas, né? O que é bom eu poder fazer mais ecografias, acompanha pra ver se tá tudo certo com a bebê e tal. E aí lá na época de induzir parto, aí eu me incomodei um pouquinho porque um médico achava que tudo bem não induzir logo, o outro achava que tinha que induzir, então foi uma questão meio controversa. Mas no geral, pelo que eu já estudei, já conversei com os médicos, o principal tratamento para diabetes gestacional é dieta e exercício físico. E aí eu já levo esse estilo de vida, então eu já estava praticamente me tratando de uma coisa que possivelmente fosse ser algum tipo de risco. Então talvez por isso também eu não tenha tido nenhuma consequência disso. A Alice nasceu num tamanho normal, ela nunca ficou muito grande, nem nada, que é uma das coisas que pode acontecer. Pode ter hipoglicemia no bebê quando nasce, pode ter alguns outros riscos na gestação e no parto, que a gente não teve nada disso. Porque pelo que os médicos me falaram, quando essa indicação, ela tá sob controle, a glicose tá sob controle por dieta e exercício, independente do que eu já consumia antes ou depois, o risco não é aumentado. Inclusive, na verdade, eu fiquei muito desconfiada sobre esse diagnóstico, porque mesmo que eu comesse uma pizza, um chocolate, sei lá, a minha glicose não aumentava do jeito que ficaria fora do patamar. Então eu sempre questionei isso. Mas, dessa vez, o que aconteceu? Como eu tinha tido diagnóstico na gravidez da Alice, eles me pediram um teste lá no início da gravidez, já lá com 11 semanas. E deu exatamente a mesma coisa que antes. Ponto de corte ali das 2 horas deu aquele valor que precisava dar para ser incluída como diabetes gestacional. E eu comecei a acompanhar minha glicose desde então. E aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu comendo saudável, como eu sempre como, fazendo exercício como eu sempre como, essa glicose nunca aumentou de valor. Mesmo que eu comesse alguma coisa, especialmente assim, teve um dia que a gente resolveu comer uma massa que eu não como no meu dia a dia, geralmente. Aí mesmo que eu fazia questão de ir lá medir, porque eu ficava nessa preocupação, né, de será que não vai aumentar quando eu comer alguma coisa que não faz parte da minha dieta normal?
normal e mesmo assim não passava do limite, assim, nunca passou. Então eu cheguei a fazer o acompanhamento agora de novo com mais ecografias, fiz a última agora semana passada com 36 semanas. Júlia segue crescendo bem na média ali, não aumentou nem diminuiu de tamanho, tá tudo perfeito com ela, seguiu na mesma linha de crescimento que ela deveria seguir. Comigo também tá tudo ótimo. Então a própria médica me disse, ó, tu não precisa fazer um acompanhamento mais específico agora, era só pra acompanhar o crescimento mesmo da bebê, se tiver tudo certo, tua glicose tá tudo certo, não tem nada de especial, não tem risco aumentado. Só queria compartilhar com vocês essa história da diabetes, que às vezes, eu não sei onde é que eu compartilhei já isso, eu acho que foi no Instagram, e as pessoas às vezes me perguntam, teve diagnóstico agora? Como é que é e tal? Porque as pessoas às vezes têm diagnóstico e ficam curiosas e querem saber. Então é isso, só pra compartilhar, aproveitar o gancho agora de que eu tô falando de sintomas do final da gravidez e compartilhar como é que foi essa questão da diabetes gestacional comigo, que praticamente não é uma questão, né? Mas só pra compartilhar minha experiência com vocês. E aí, como não tem nada, não tem sintoma, não tem... Na verdade, quase não tem diabetes gestacional, né? Só foi feito um acompanhamento especial por causa do resultado do meu teste. E aí eu acho que é isso, eu acho que eu compartilhei, assim, provavelmente eu vou acabar esse vídeo, vou assistir e vou dizer, ai, não fiz aquilo, falei daquele sintoma. Mas enfim, eu sei que tem muita gente que gosta de saber dos sintomas, de entender que pode ser comum, pode ser natural que as pessoas tenham sintomas ou alguns sintomas ou outro, até pra se sentir que tá tudo certo por aí também. Pode ser que vocês tenham outros sintomas totalmente diferentes, que não tem nada a ver com os meus. E assim, se tiver dúvida de qualquer coisa, sempre falem com o médico, especialmente, eu ia dizer especialmente no final, mas não é só no final, é sempre durante a gravidez inteira, porque são coisas que são muito comuns, tem muitas possibilidades de sintomas diferentes, mas é importante que o médico, conversar com o médico ou qualquer dúvida que vocês tenham, porque às vezes pode ser uma condição que não é natural, ou que precisa de um acompanhamento diferente. Então acho que só fazer essa ressalva aí de que só porque tem um sintoma que pode existir, não quer dizer que ele deveria estar existindo ou que tá tudo certo, mas ao mesmo tempo pode ser um milhão de coisas, porque a gravidez tem essas variações entre os corpos, entre gravidez, ó, entre uma gravidez e outra eu já tive um monte de coisa diferente, né? E só porque tu teve uma gravidez chata, não quer dizer que a próxima também vai ser. Então é isso, assim, é um monte de poréns. É só a minha experiência que eu tô passando pra vocês, como eu sempre falo. Espero que vocês tenham gostado. Se ficaram com alguma dúvida, perguntem nos comentários. Como eu falei, eu não sei quando esse vídeo vai pro ar, então talvez a Júlia até já tenha nascido quando ele for pro ar, mas pelo menos o vídeo tá gravado aí antes dela nascer pra garantir que ele vá pro ar. Se tiverem qualquer dúvida, perguntem nos comentários que eu tento responder sempre que possível. Se tiverem sugestões de vídeos, também estou sempre escutando. E mandem pro pessoal aí que vocês conhecem que estão grávida, para as pessoas verem que não estão sós nesse momento cheio de incômodos e desconfortos, tá? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo!